Jogo de xadrez, hein? Jogo de xadrez, gente. A partida domingo à tarde, estamos aí quase a 24 horas do jogo, né? Lá no Itaquerão, São Paulo e Curica. E eu fico imaginando o Rogério Ceni, acho que nem dormiu, né? Para ficar lá escrevendo, anotando, vendo o jogo do Curica, ajustando. E o português também, que não é bobo, né? Os treinadores portugueses em alta, ele deve também estar ali estudando o São Paulo, até porque ele não ganhou nenhum clássico até agora, né? Então o cara tem que, de alguma forma, dentro da casa dele, entregar uma vitória para a torcida, que é no mínimo o que os caras vão querer. E no mínimo também o que a gente deve querer e exigir, né? Então, assim, é o mínimo que a torcida do São Paulo tem que fazer é exigir, né? De alguma forma, aqui, ó, a quem que aparece no vídeo aqui, mas eu vou falar uma coisa, viu? Gato preto tá sorte, a nossa Amora. Então, assim, gente, na cabeça dos treinadores, aquilo que vai acontecer no jogo de amanhã, e é claro, o poder que eles vão ter sobre os jogadores que vão estar em campo. Ronel Thierry e São Paulo, raiz na área, para repercutir de alguma maneira essa partida, né, esse majestoso, sempre um grande encontro, São Paulo e Corinthians. A gente que teve a oportunidade de ver aí vários, né, desde os anos 70. Em 1970, inclusive, o Corinthians entregou a faixa para o São Paulo. No jogo São Paulo e Corinthians do Campeonato Paulista, o São Paulo estava 13 anos na fila, a construção do Morumbi, aquela coisa toda. O São Paulo já tinha sido campeão na partida anterior. E aí o Corinthians entrega a faixa para o São Paulo. Naquele tempo tinha isso, essa cortesia entre os times. Hoje, essa coisa ridícula aí que ninguém pode, né? Ninguém pode fazer essa cortesia para o outro, que fica todo mundo assombrado. Incrível também o que virou o futebol, né? E que produziram aí grandes jogos através do tempo. A tarde das garrafadas, o título paulista de 57. O São Paulo com, meu Deus do céu, com um timaço também, né? Um time fantástico, né? Um time realmente que marcou época, com o Zizinho, com o Gino Orlando, com o Canhoteiro na ponta esquerda, com a Mauri, né? Então, assim, era um timaço também o que o São Paulo tinha, e o São Paulo foi campeão no Pacaembu contra o Corinthians, assim, grandes encontros, né? Aproveita e passa no YouTube ou no Instagram, que tá lá para você votar qual foi o seu grande e majestoso da vida, e votar também em quem você quer para companheiro do Caleri amanhã, né? Que também é outra função, nós vamos falar aqui daqui a pouquinho. Muito bem. Eu havia dito antes do jogo do Jorge Wilstermann que muito da partida que nós teríamos do time que entraria jogando no domingo já estava desenhado na partida do Jorge Wilstermann. Eu quero acreditar, exceto uma ou outra posição, que o Rogério não vai colocar o mesmo time que jogou quinta-feira de noite. Aí tem aquela coisa, o time não vai, o cara não se recuperou até a partida de domingo, aquele blá 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 tudo que a gente escuta. Então eu quero acreditar que o time que jogou na quinta-feira não vai ter nenhum jogador que vai entrar jogando no jogo de domingo à tarde. Se for por eliminação, né, aí você já tem mais ou menos o time que vai estar escalado pelo Rogério no domingo, né, para enfrentar o Curica. Um jogo de guerra. Eu tenho falado muito nos últimos tempos, né? O São Paulo entra de fralda cheia lá em Itaquera, impressionante a capacidade dos jogadores tremerem quando estão lá. E isso é verdade, isso é um fato. Os resultados falam por ele mesmos. São 15 partidas que o São Paulo não ganha, né? Então chegou a todo jogo, a gente acredita que chegou o momento, chegou a hora disso daí acabar, disso daí, desse tabu de alguma forma deixar de existir. Afinal de contas, o tabu foi feito para ser quebrado, né? Então, por exemplo, quando você vê que entrou o Rafinha e o Wellington na quinta-feira, eu quero acreditar que ele vem com o Igor Vinícius e com o Reinaldo no domingo. Você fala, Rony, Igor Vinícius? Pois é, talvez ele tenha essa opção pela velocidade do Igor, né? E como muitos jogadores devem cair ali pelo franco esquerdo, o ataque do Corinthians joga muito por ali também. Se é o Roger Guedes, se é o Júnior lá, centroavante, se é o William, né, que cai muito por ali, eu quero acreditar que ele vai ter um jogador de velocidade maior. Não estou falando da questão técnica, gente. Eu não estou falando da parte técnica, porque para mim, vocês sabem, eu considero o Igor Vinícius sofrível. Mas como ele jogou com o Rafinha, e a gente sabe que o Rafinha já tem uma idade que é puxado para ele o negócio de correr atrás, eu quero crer
que muito possivelmente ele vai trabalhar ali com o Igor Vinícius. Por exemplo, quando ele joga com o Rigoni, quando ele joga com o Nicão, quando ele joga com o Éder, quando ele joga com o Patrick, ele automaticamente define, para mim, o Luciano e o Caleri domingo, né? Claro que pode estar num contexto aí dele confundir o português. Pode estar num contexto, de repente ele entra com o Patrick, mesmo tendo jogado no outro jogo. De repente ele entra, não sei aqui, quem mais aqui poderia ser aqui? O próprio Rigoni, ou o Éder, ou o Nicão, não sei, né? Mas eu quero crer que ele não vai fazer isso, com a exceção de um jogador. De um jogador que vinha de contusão, que jogou, pegou ritmo, é moleque, deve aguentar, que é o Nestor, e que fez uma boa partida, quarta-feira, quinta-feira. Então eu penso que desse time que ele vai pôr em campo, o único jogador que jogou na quinta é o Nestor. Isso nós vamos ver na hora, né? Mesmo assim, é aquilo, é o que tem para hoje, né? E eu acho que vai muito mais a atitude do jogador do que propriamente a bola do jogador num jogo como esse. Os caras sempre entram com a faca nos dentes e a gente entra com o canivete fechado no bolso. Aí é complicado você entrar numa briga dessa, né? Então, por tudo aquilo que o Rogério Ceni representa para o São Paulo, esse cara que quebrou todos os números possíveis, é um cara alucinado por números, por quebrar números, por quebrar escritas. Eu quero acreditar também que esse jogo para ele é capital, eu digo para ele se sentir realmente o cara que derruba os números, né? O grande mito da torcida, logicamente como jogador também, né? Então é uma oportunidade de ouro. Outra coisa, gente, o São Paulo fez grandes partidas, por exemplo, no Paulista. Vamos contar? Vamos contar. O São Paulo fez um bom jogo contra o Corinthians, aquele 1-0 da tempestade. O bom jogo que eu digo é que fez o gol e soube se defender muito bem, não deixa de ser um bom jogo, ganhou a partida jogando, sendo eficiente. O São Paulo ganhou na semifinal do Corinthians, de novo, né? Uma partida que o São Paulo jogou muita bola. O São Paulo jogou o primeiro jogo da decisão contra o Palmeiras, jogando muito bem. Então, assim, para mim, eu quero saber de vocês também, o São Paulo tem 3 grandes partidas nesse ano. E aí, é aquilo. A hora que pegou lá um peixe grande, que nem o Flamengo, para mim também não jogou um bom futebol e apanhou, né? Depois disso, o São Paulo pegou vários times, mas times medianos, times, né, com um futebol não tão expressivo quanto esses grandes, e de alguma forma fez o resultado. Então, assim, esse jogo de domingo, ele representa um monte de coisa. Ele representa a chance dos jogadores, do próprio Rogério, mostrarem pra gente que existe algo mais a ser dado por esse elenco, né? Representa isso também. Representa uma possível quebra de tabu, representa um momento novo para o São Paulo. Então, assim, ele pode ser um divisor de águas. Se não ganhar, gente, fica aquela, né? Aquela situação da água de salsicha, né? Que está ali, mas não representa absolutamente nada e fica preocupante ou coloca a gente realmente num lugar que a gente não quer acreditar que é aquele lugar mediano, né? Então, tem uma representatividade e a gente espera que os jogadores possam representar. Para mim, quem vem a campo, gente, é Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Arboleda e Reinaldo, Maia, Nestor, Igor Gomes e Alisson. O Igor Gomes não é porque eu quero, não. É porque eu estou dizendo o time, não é o time que eu gostaria de ter em campo. É o time que o Rogério vai botar em campo. Luciano e Caleri. O Luciano tem esse efeito também de jogar contra um ex-time dele, aquela coisa toda, né? Então, para mim, esse é o time que o Rogério vai botar em campo. Me preocupa um pouco esse meio de campo, mais leve, né? Igor Gomes, Nestor, o Alisson. Tudo bem, esforçado, aquela coisa toda, mas ainda me preocupa um pouco isso. O Maia que não tem um rendimento tão bom quanto ele teve no começo, mas tudo bem. A gente espera que ele possa acertar o passo, né? E aquilo, gente, é vitória ou vitória. O São Paulo ganhando, o São Paulo assume a liderança do campeonato, possivelmente, né? E é muito importante, nesse momento, uma vitória como essa, extremamente representativa para a coletividade. E você está confiante? Para mim, no placar do coração, é 2-0 para São Paulo lá, hein? Meu Deus, olha como é que nós estamos. E no placar da razão, empata 1-1. Vamos ver como é que o São Paulo se sai. Queria aqui agradecer ao Zé Renato Sátiro aqui por ter enviado para mim o livro São Paulo, 1992, o Conquistador da América, né?
Nós vamos estar fazendo uma live, professor Moraci Santana, o Zé Renato, os jogadores da época, enfim. Vamos fazer uma live na outra semana para falar também desse momento ímpar da história do São Paulo Futebol Clube. Mandar um abração pro Eduzinho, cara. Eduzinho, meu parceiro, super tricolor também, se recuperando cada vez melhor. Eduzinho teve um problema de saúde, mas agora já tá saindo dessa. E amanhã, hein? Amanhã comemorando com a galera toda essa vitória do São Paulo, que com certeza virá. Legal, gente? É isso daí. Voltamos a falar do São Paulo. Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área, tamo junto.